E a vacina de raiva, essa ficou mais cara, né? Eu lembro da raiva que era uma vacina relativamente barata, era 20, 30 centavos a dose. E aí, por conta de uma série de problemas, até de importação de produtos, a vacina hoje custa praticamente para caprino e ovino o valor aproximado do valor da polivalente. Então, se eu colocar aqui, né, o valor mais caro e arredondar ainda mais, as duas principais vacinas para caprino e ovino vão me custar em torno de 1,50 por animal. Aí você pode dizer assim, professor, mas eu tenho 100 animais para vacinar. A 1,50 por animal, R$ 150. Como esses animais nunca foram vacinados, eu vou precisar dar duas doses, com intervalo de 3 semanas, por exemplo. Do mesmo jeito que o pessoal que já está tomando a vacina da coronavírus está fazendo. Toma uma dose e depois toma uma dose de reforço. Quando eu fizer isso, o que, que vai acontecer, pessoal? Eu vou dobrar o meu custo, né? Então eu vou gastar para 100 animais em torno de R$ 300 no primeiro ano. Eu vou gastar duas doses por animal. O que, que acontece? Isso é um custo ou é um investimento? É óbvio que é um investimento. Porque se a doença matar aquela minha cabra boa de leite ou o reprodutor, o carneiro que eu tenha, certamente ele vale mais do que R$ 300, né? Então vale muito a pena você converter essa condição de vender um animal para comprar vacina e vacinar o animal. A vacina contra a linfadenite, que seria a nossa terceira opção de vacina, né, na ordem de prioridade, é uma vacina importante também. Eu não tenho o preço atual dela, né? Mas existem marcas hoje que ela vem junto com a vacina de clostridiose. Então, quem compra a vacina de clostridiose paga um pouco a mais para um tipo que vem já com uma marca que vende junto com a vacina de linfadenite. Então aqui está, né, uma seringa com uma agulha, que pode ser essas agulhas veterinárias reutilizáveis, desde que você limpe ela, você ferva essa agulha, você depois que usou, você lave essa agulha, guarde no local adequado, né? E aí você faz a aplicação no animal, puxa a pele, faz a aplicação subcutânea. A vacina também, se você fizer uma aplicação intramuscular, não tem contraindicação, pode ser feito também. E aqui tá as recomendações, né, das 3 vacinas que eu falei para vocês. Então, quando vocês vão comprar vacina lá na loja, ele diz assim: olha, é bom que o senhor vacine hoje. Por quê? Porque a garantia de quando você tira da loja, de uma geladeira controlada, né, bota numa caixa de isopor com gelo e vai até a sua propriedade, a garantia é maior que essa temperatura vai ficar entre 2 e 8. Se você pega essa vacina e deixa lá na porta da sua geladeira ou bota na sua geladeira, quem lhe garante que a sua geladeira, durante o dia, principalmente nos períodos quentes do ano, consegue manter essa temperatura para conservar a vacina? É difícil dizer. Então, se você compra uma vacina para vacinar os animais dias depois e deixa essa vacina na geladeira, pode ser que você jogou dinheiro fora, né? Então, a prioridade é comprar vacina, se possível, e vacinar no dia que você comprou, né? Ou deixar o mínimo possível na geladeira, e se deixar na geladeira, buscar uma situação de falar com as pessoas para não abrir a geladeira há muito tempo, né? Tentar manter o máximo de controle para a temperatura de conservação da vacina ser mantida. A dose, gente, de clostridioses da maioria das marcas são 2 ml. Vocês conseguem entender a marcação da seringa que tem lá 2 ml? É a dose para caprinos e ovinos de todos os tamanhos, desde o cordeirinho pequeno, o cabritinho pequeno, até o animal adulto, né? Eu posso aplicar essa vacina como? Tanto puxando a pele e aplicando embaixo da pele, que a gente chama subcutânea, ou posso aplicar também na carne ou no músculo. A agulha, o tamanho da agulha que a gente recomenda é 10 por 12, né? Então vocês chegam lá na loja e dizem assim: eu quero uma agulha 10 por 12. E compra mais de uma, não compra uma só. Compra uma caixinha dessas agulhas. Essas agulhas custam R$ 1,50, R$ 2, né? São agulhas que você vai usar durante todo o tempo que você estiver trabalhando com os animais.
As vacinas, elas geralmente vêm com a recomendação de que você use ela a partir de 4 meses de idade. Isso por umas situações que não vale nem a pena a gente tratar aqui, que é mais complicado. Mas assim, professor, e se eu der a minha vacina no meu cabrito com 2 meses de idade, tem problema? Não, não tem problema. Você pode aplicar com 2 meses de idade, né? Mas também se for esperar os 4 meses, né, o risco que acontece é do animal adoecer sem estar protegido, né? Revacinar todos os animais todo ano. Então, vacina, gente, é um produto que você tem que colocar na cabeça que, assim, todos os anos tem que vacinar os animais. Não é uma coisa que você toma e esquece. Todos os anos a vacina ela protege por um período. Depois daquele período, daquele ano, a proteção diminui e o animal pode novamente, se tiver contato com a doença, adoecer, né? Então, os animais que nunca receberam a vacina, que é o que eu comentei com vocês, né? Eles precisam tomar uma segunda dose com 21 a 30 dias. Então, por exemplo, o que acontece com todo mundo que está tomando vacina hoje no Brasil contra a Covid? Toma a primeira dose e dentro de 4 semanas, se for a Coronavac, toma a segunda dose. Se for a AstraZeneca, de Oxford, toma acho que com 3 meses, né? É um tempo maior. Então, cada vacina tem o seu intervalo. Essas vacinas que a gente está falando aqui para vocês, o intervalo para animal que nunca foi vacinado é de 21 dias, 3 semanas, a 30 dias, né? E agora, professor, depois que eu dei a segunda dose, agora esse animal só vai tomar uma vacina de novo daqui a 1 ano. Então, você anota lá, vacinei todo mundo com a segunda dose, hoje, dia 8 de maio. Quando é que eu vou revacinar esses animais? Daqui a 1 ano. Professor, eu fiquei com medo e eu gostaria de saber se com 6 meses eu posso revacinar os meus animais contra a costridiose. Tem problema? Não. Você está investindo um pouco mais e está reforçando a dose que você está aplicando nos seus animais. Então, existem, por exemplo, os meus animais no interior, eles são vacinados a cada 6 meses para clostridioses, entendeu? Para essa doença, eu vacino com intervalo de 6 meses. E isso acaba gerando uma situação de melhor proteção para esses animais. E a raiva? A raiva, gente, a dose, a conservação da vacina, os animais, a forma de aplicar, o tipo de agulha, a idade, tudo é a mesma coisa da vacina anterior, né? E a linfadenite é um pouco diferente, a dose é a metade, né? A dose é 1 ml, seria essa a diferença, mas o resto também tudo é igual. Então vocês podem ver que não existe grandes segredos para vocês vacinarem os animais de vocês. E aí eu dou uma dica, que seria assim, ao invés de cada um comprar a sua vacina, vocês podem, via associação, via organização, tentar comprar um lote de vacinas, tentar comprar uma quantidade, que essa quantidade vai fazer com que o custo da vacina se torne mais barato, né? E aí, gente, nós entramos na questão dos vermífugos, né? Então, os vermífugos, todo mundo que quer caprino e ovino sabe da realidade das verminoses. E um dos aspectos que mais chama a atenção de vocês, na grande maioria das vezes, é a questão do olho do animal estar branco. O animal está anêmico. Então, uma das formas da gente saber se realmente esse olho está branco a ponto do animal estar necessitando de ser vermifugado é esse cartãozinho aqui, ó, do método que a gente chama de FAMACHA, né? Que ele tem essa escala de cores aqui que eu comparo com o olho do animal, né? Então, se ele está nesse primeiro vermelho aqui, no segundo vermelho, não preciso dar remédio de verme. Se ele tiver no meio aqui, ó, e já está puxando mais para o branco, né? Ficando mais descorado, aqui eu já posso olhar para o animal, ver se ele está magro, se ele está com pelo arrepiado, e aí eu posso vermifugar, mas ainda fica na dúvida. Mas se o olho do animal já estiver assim, ó, já puxando para o branco, aqui não tem jeito. A anemia pode ser provocada pelo parasitismo dele.
seja lá piolho, seja lá os vermes que sugam o sangue do animal. Aqui, quando ele está nessa fase, ele precisa ser vermifugado. E quando o olho está branco, totalmente pálido, anêmico, eu tenho que vermifugar, mas as chances de eu salvar esse animal já são menores. Então, quando ele está nessa situação aqui, as chances são de morrer. Bom, aqui vocês podem ver, ó, vários tipos e marcas de vermífugos, tá vendo? Inclusive tem vermífugo aqui, né, bastante conhecido por vocês, né? E outros que são mais baratos, outros que são caros, por exemplo. Esse grupo de vermífugo aqui, ó, geralmente você compra 1 litro por 20, 30 reais. Esse daqui custa 800 reais o litro, né? O de cá já custa 1 litro na faixa de 200 reais. E aí vai variando. Professor, e qual é o melhor vermífugo? Não tem. O que eu posso dizer para vocês é que o mais caro é o que menos o pessoal compra. E se ele é menos comprado e menos usado, pode ser que seja o melhor para a sua região. Mas aí, esse que está em amarelo aqui, ó, é um dos últimos vermífugos que se descobriu, um dos últimos remédios para verme que se descobriu no mundo. O que aconteceu? Ele foi lançado fora do Brasil, né, em 2009, então aproximadamente 12 anos atrás, né, lá na Nova Zelândia, para tratar vermes de carneiros. Sabe o que acontece? Hoje, em vários lugares do mundo, esse vermífugo já não funciona para o verme. Porque você usou tanto ele nos animais que os vermes foram se acostumando com esse vermífugo e hoje não funciona mais. E professor, então complicou tudo. E agora, como é que a gente faz? Vamos explicar. Então, quando você tem lá um rebanho, gente, você tem lá 100 animais, né? Ou mais. Vocês já devem ter reparado que esses 100 animais que vocês têm, uns adoecem e outros não. Uns ficam feios e outros não. Antigamente, se falava assim, tem que dar remédio de verme a todos os animais do rebanho. Isso hoje não se faz mais. Hoje eu vou dar o remédio de verme, o remédio contra o parasita, né, para aqueles animais que estiverem precisando de tomar o vermífugo. Mas, professor, e os outros? Os outros, se não tiverem precisando, ou seja, se não tiverem com os aspectos que a gente chama de verminose, o animal tiver magro, o animal tiver com pelo arrepiado, o animal tiver com anemia, pode ser que esse animal tenha uma condição que ele suporte mais a presença do verme. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês acham que a raposa, na natureza, ela toma remédio de verme? Claro que não. O tatu toma remédio de verme? Não. Esses passarinhos aí da natureza tomam remédio de verme? Não. Mas se eu fizer um exame, tem verme nesses animais? Tem. Claro que tem. Agora, na natureza, só sobrevive aqueles animais que têm resistência ao verme. Se vocês forem perguntar a pessoas que viveram 100 anos atrás, existia remédio de verme para as pessoas que viveram 100 anos atrás? Não, ninguém tomava remédio de verme, né? Mas à medida que a ciência foi evoluindo, foram surgindo os remédios de verme. Por isso que hoje é menos comum a pessoa ter lombriga e outras coisas. E no caso dos animais, eu preciso dar, gente, o vermífugo para o animal que está precisando do vermífugo. Então, em 100 animais, pode ser que eu só precise dar o remédio de verme para 30. E dar a dose que ele precisa para o peso que ele tem, né? Resultado disso, o que a gente pode fazer para combater todas essas situações? Conservar os animais que menos adoecem. Eu tenho 100 animais no meu rebanho. Quem são aqueles animais que nunca adoecem? Esses são os animais de você conservar. Aqueles que adoecem, quando você trata ele e recupera, você vende ele para o abate. Você não vende ele para o seu vizinho. Porque o animal que mais adoece é o animal que também, possivelmente, é mais sensível às doenças, como a verminose, né?
Então, descartar os animais recuperados, né, para o abate, preferencialmente. Ah, professor, mas eu tenho poucos animais na minha propriedade. Então, você segura eles. Mas se você tem, por exemplo, 30 animais, e desses 30 animais você tem 5 que sempre tem problema com verme, você trata eles, eles melhoraram, antes deles adoecerem de novo, quando eles estiverem bem, você vende para o abate. Porque esses animais certamente têm uma condição que não é favorável para a multiplicação dele, da genética dele na propriedade. Né? E escolher raças, gente, mais resistentes para a região. Isso é uma coisa importante. Então, não adianta você querer trazer o melhor animal do mundo para criar num lugar que ele não aguenta aquilo ali. Que seria mais ou menos você pegar uma pessoa que não está acostumada a tomar o sol da caatinga e botar para ela trabalhar no sol da caatinga. O que vai acontecer? Ela não vai aguentar e pode inclusive adoecer. Observar quem menos adoece no rebanho, né? Sempre estar atento para isso aí. Então, olha aqui, ó, 2 animais bonitos, animal de exposição. Pelo que Gessé me comentou, vocês devem estar recebendo aí, quem está envolvido no projeto de caprinos, reprodutores, parece que da raça Boé. E aqui você olha para os dois e vê uma beleza, né? E fica difícil você até dizer quem é o melhor dos dois. Eu posso dizer para vocês que se a gente levar os dois para a propriedade, dentro de 6 meses, o primeiro que apresentar problemas criados junto, nas mesmas condições, o primeiro que apresentar problema de verminose é o animal que você deve descartar. E priorizar aquele que está ali, ó, criado na mesma condição e que não adoece. Então, isso é uma coisa importante para que eu sempre busque manter na minha propriedade os animais que são mais resistentes a esses problemas sanitários, principalmente da questão de verminose. Olha só, eu posso ter aqui esses animais, ó, ovelhas com cordeiros jovens paridas, né? E aqui, como é que eu posso saber quem é que fica, quem é que sai, né, nesse lote aqui? Justamente aquele animal que eu precisar vermifugar, todos estão criados na mesma condição, comendo a mesma comida, andando no mesmo ambiente, todos no mesmo contato. Essa daqui nunca tem um problema de verme. E essa daqui sempre tem um problema de verme. É esse animal que eu vou manter na minha propriedade? Não. E também não vou vender ele para o meu vizinho, porque o que não serve para mim não serve para o meu vizinho. Eu vou fazer o quê? Vou vender esse animal quando ele se recuperar, que eu vermifugar. Eu vou vender esse animal para o abate, né? Respeitando o tempo de carência. Se você deu remédio de verme a ele hoje, alguns remédios vão precisar que você espere 4 semanas, que é o período de carência, para não ficar resíduo na carne desse animal. Oi. E aí, oi, diga. Alguém abriu o microfone aí? Estamos terminando, gente. Já estamos concluindo já. Aqui, gente, ó, esse animal, né, vai ter uma situação que... Opa, tá aberto aí o microfone, né? Ah, fechou. Esse animal aqui, gente, vai ter uma situação que quando você recuperar ele, que você vender esse animal, vamos dizer que você apure aí 250, 300 reais. O que você faz? Você investe em um outro animal, né? Você compra um outro animal, faz aquele processo todo, mantém ele isolado até passar as 4 semanas, para depois você incorporar ele no rebanho, certo? Olha aí. Então você chega na Caatinga, às vezes você não tem oferta de comida, mas olha essas 2 cabras. Quem de nós que está aqui que não gostaria de ter 2 animais assim? Isso aqui mostra o quê? Animais supostamente saudáveis, esses animais não têm aparência de que estão cheios de verme, tem? Não tem. E esse aspecto aqui se dá principalmente não só pela genética desses animais, que tem uma resistência possível à verminose, como também, gente, pela alimentação. Muitas vezes os animais adoecem em função da fome que eles passam.
Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.